Vamos nos colocar em pé, fazer uma leitura na palavra de Deus, irmãos. No livro de Salmos 84, versículo 6. Nós vamos ler do verso 1 para vocês poderem entender melhor. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Poder sentar. Queremos ficar somente nesta parte do Vale de Baca, em que o salmista, ele diz assim: o qual passando pelo vale, o Vale de Baca, faz dele uma fonte. O que seria esse Vale de Baca? Seria uma depressão, um vale muito profundo, dos lados rochas, árido, que todos os peregrinos que iam a Sião, a Jerusalém, anualmente, eles deveriam passar pelo Vale de Baca. Eles teriam que passar pelo Vale de Baca. Ninguém teria um atalho, conseguiria passar para o outro caminho. O caminho único, o Vale de Baca.
Só que quando você ou o peregrino está passando pelo vale de Baca, ele é um vale árido. É um vale quente. Ele é um vale que tem malfeitores, salteadores. Ele é um vale que tem perigos. E Davi diz, comparando, o qual passando pelo vale de Baca, como é que pode fazer deste vale uma fonte? Se o vale é profundo, se o vale é um vale de lamentações, é um vale que as pessoas derramam lágrimas no vale. Porque quando está passando pelo vale, as pessoas não têm nenhum recurso, não têm auxílio. Então ela não tem o que fazer, a não ser chorar, ou pedir a misericórdia de Deus. Só que nesse vale tem uma planta. E esta planta, ela é um bálsamo. Esta planta chora. E quando ela chora, ela exala perfume. Ela exala um perfume muito agradável, que vem confortar os peregrinos que estão passando por aquele vale. Então aquele peregrino que estava cansado, afadigado, em depressão, que estava com 1000 problemas, quando ele exala aquele perfume no vale de Baca, ele se renova. Irmãos, Jesus é o nosso perfume. É Ele que nos renova. Quando você está passando pelo vale de Baca e que você não encontra uma saída, não encontra alguém para te ajudar, você está com um problema insolúvel aos seus olhos, mas vem aquele perfume. As lágrimas das plantas exalam o bom perfume no vale de Baca. Que nesta noite, você que saiu de casa com os problemas 1000, saiba que no vale de Baca há um perfume que vai te levantar. Como diz o profeta Ezequias, e uma voz me disse: sai do vale, sai do vale, que nesta noite você saia deste vale, este vale que está te afligindo, que está te acabando. Há um perfume chamado Jesus Cristo, que Ele vai exalar, e Ele vai te perfumar, e você vai passar pelo vale. As lágrimas dos bálsamos, elas vão te fortalecer a tua tristeza. As lágrimas daquela planta tão simples, que às vezes nós não damos valor, mas lá no vale de Baca ela está sendo útil. O peregrino que chega lá, não tem água, ele abre uma fonte, cava um poço. E quando ele cava o poço, ele encontra água, e quando ele encontra água, as plantas do vale, a chuva que Deus manda enche os tanques. Nesta noite Deus está dizendo para você: cave o poço bem profundo, cave, que Deus vai encher de água,
e vai transbordar na sua vida as bênçãos do Vale de Baca. Todos os peregrinos, eles tinham que passar pelo vale para chegar em Sião. É por isso que Davi diz: o qual passando pelo Vale de Baca. Oh, irmãos, eu estava analisando a situação do rei Davi, quando ele peca contra Deus, quando ele cai num pecado de adultério, o mal que ele trouxe para Israel, o mal que ele trouxe para a sua família. E você vê agora Davi numa aflição tremenda, dizendo, no Salmo 51, quando ele clama a Deus por sua misericórdia, e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Oh, irmãos, vocês não sabem, e graças a Deus por não saberem. E é bom que o homem e a mulher nunca caia num pecado desta natureza. Mas Davi era o grande rei de Israel. Ele era o homem todo-poderoso. Ele era o homem amado por Deus. Deus confiou em Davi tantas coisas boas. Tirou Davi de trás da malhada, como diz a palavra. Deu para ele um reino. Deu poder. Deu glória. E de repente ele, num descuido da sua vida, numa brecha que ele abriu, uma brecha que ele abriu, no seu casamento, ele cai numa desgraça total, de chegar o profeta diante dele e dizer: Davi, um homem, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitos cordeirinhos. O pobre só tinha uma novilha, só tinha um cordeirinho. E veio um viajante à casa do rico. E o que fez o rico? Foi lá na casa do pobre e pegou o cordeirinho do pobre e matou. Davi, com toda aquela prepotência dele de rei, o homem era o número 1 de Israel, matava quem queria, dava vida a quem quisesse. E o profeta olha para Davi e diz: Davi, tu és o homem. Tu és o homem. Foi aí que ele caiu em si. Ele teve que ter alguém que tivesse coragem, pelo Espírito de Deus, para falar a verdade ao rei. Porque o rei tinha poder de matar. Mas Natã não se acovardou diante de tal situação. E Davi estragou o seu reino com esse pecado. Então, por isso que ele clama no Salmo 51. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Irmãos, a palavra de Deus, ela é dura na verdade. E você não pode brincar com esta palavra não, porque ela é viva. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes, aos olhos do pastor da igreja, você esconde, omite. Mas os olhos de Deus são chamas de fogo, que conhece cada coração.
Lembro-me, em Osasco, de um irmão, eu acho que eu devo ter feito o casamento dele, fiz o casamento, passado um tempo, nasceu um filho, e o filho dele estava no hospital entre a vida e a morte. Aí ele correu, a esposa dele, e falar para mim, falou: pastor Davi, o meu filho está entre a vida e a morte, e Deus falou que ele está nessa situação por causa do meu pecado. Porque quando eu casei, eu não casei pura, virgem. Eu já tinha concebido, já estava grávida dele, da criança. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí ele chegou, confessou o pecado, o casal, nós perdoamos, disciplinamos, porque ele já era obreiro. Ele tinha vergonha de confessar o pecado, porque já era obreiro. Os anos foram passando. Ano não apaga pecado de ninguém. Aí ele foi disciplinado da comunhão e Deus sarou o filho. Deus tirou a criança do hospital. Hoje ele é obreiro, dirige uma igreja em Osasco. Foi perdoado, foi recuperado, foi renovado e Deus restaurou aquela família. Mas no caso do rei Davi, Deus não restaurou, não. Deus mandou ele escolher qual seria a sentença. E ele não teve para onde fugir. Então, por isso que Davi, no Salmo 84, diz que passando pelo vale de Baca, esse vale de Baca, irmão, é vale de sofrimento. Davi passou um sofrimento tremendo pelo pecado que ele cometeu. Mas não vamos dizer que todos são casos iguais. Mas há problemas que você passa na vida, no dia a dia, que para você fosse como passar por um vale de Baca. Uma doença incurável, um problema na família, um filho, uma filha, um marido, uma mulher, não importa qual o problema, que para você pode significar um vale, uma situação de saúde em que alguém chega para você e diz assim: olha, isso aí não tem mais jeito. Quer mais do que isso? O que a pessoa vai sair de um médico e o médico diz para você: ó, não tem cura isso aí não. E você tem que ir para casa com a cabeça no lugar. Você tem que ir para casa com a cabeça no lugar, porque não adianta desesperar, não adianta arrancar os cabelos, não adianta ficar fechado em um quarto. Não, irmão, cava o poço, vai para a oração, e na oração o bálsamo de Gileade vai te visitar, vai te renovar, e você vai cantar o hino da vitória, porque passou pelo vale de Baca. Aquele tempo que você passou é o vale de Baca. E não tinha jeito, todo peregrino para ir a Jerusalém tinha que passar pelo vale de Baca. Irmão, todos nós temos que passar por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós temos que passar. Por circunstâncias da vida, ou por problemas que nós causamos, que nós criamos. Tem coisa que nós criamos, e depois até culpamos, né? Oh Deus, por quê, né? Nós fazemos as coisas erradas, como disse o jovem ali, e depois vem as consequências dos nossos próprios erros.
Então, mesmo assim, Deus, pela sua bondade, lá no Vale de Baca, Ele exala ainda o perfume do bálsamo. Então, naquele vale, quando você está sozinho e não tem nada para te confortar, o bom perfume de Jesus Cristo te conforta, né? Ele te exala aquele bom perfume e você passa pelo vale e dá glória a Deus do outro lado. Amém? Que nesta noite, você que entrou aqui com dificuldades na sua vida espiritual, saiba que ainda que você passe pelo vale de Baca, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Não é questão, irmão, porque que você está passando pelo vale de Baca, que você, porque é isso, aquilo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As provações da vida vêm de uma forma ou de outra. E nós temos que saber administrar as nossas provações. Então, diz alguns autores que Baca significa choro, lamentações. E o bálsamo era a planta que choravam no vale, lá naquela depressão, onde não dava nada, mas tinha uma plantinha chorando lá. E aquela plantinha que fazia, alimentava os peregrinos nas horas mais tristes. Quando ele estava cansado, com o pé, né? Porque andar em Israel, no deserto de Israel, ou naqueles vales, olha, você não aguenta o calor, a temperatura, os pedregulhos, é muito difícil. Só quem está acostumado com aquele tipo de terreno. Mas os peregrinos tinham que passar por ali, para chegar até Jerusalém. É por isso que Davi falava assim, é melhor ficar aqui na tua casa, Senhor. Claro, é melhor ficar na casa de Deus do que ficar lá passando pelo vale de Baca. Quem é que aguenta aquele vale? Um vale de depressão, de coisas ruins, correndo perigo, ser assaltado, de ser atacado ou até morto. Mas que nesta noite, você, meu irmão, receba o aroma agradável do bom perfume que é Jesus Cristo. Amém?